Pós-morte do mestre Bimba, o que foi muito difundido pelo Brasil foram elementos relacionados ao método, a metodologia de ensino, né? Tipo os ritos, as tradições, a parte rítmica da regional, claro, né? Isso não foi muito difundido pelo Brasil afora. Mas, por exemplo, eu posso chegar em qualquer escola de capoeira do mundo, eu vou ver um elemento da capoeira regional ali. O que eu vejo, o fenômeno que o mestre estava dizendo é tipo assim, o que é que foi intercalado, por exemplo, antes você teria que cursar o curso primário para depois você entender o que é que serve, como é que serve aquele golpe de especialização. E pós-morte do mestre, muitos golpes de especialização foram ensinados antes do curso primário. Né? Tem muita coisa, tem muita movimentação que eu vejo na contemporaneidade, que são coisas de defesa pessoal. Total, na verdade, não eram nem elementos de roda. Porque assim, já vai entrando para o outro lado aqui do jogo, tá? Então, tipo assim, por exemplo, todos os golpes na regional servem para o jogo, sendo que tem alguns que têm que ser apresentados ao som do birimbau como sketch. O que é que eu quero dizer? Aquelas sequências de defesa pessoal. Nós fazemos muitas sequências de defesa pessoal. É que às vezes aos olhos dos leigos passa despercebido, né? Golpes mais contundentes nós apresentamos como sketch. Então, o que é que apresenta? O ritmo para a gente apresentar isso, o ritmo tradicional é o São Bento Grande, né? Que é o ritmo o qual apresentamos o sketch na cerimônia de formatura, na conclusão do curso primário, né? Como parafraseando o mestre Bimba, como ele dizia, o que faz a formatura é um bom sketch, de 2, de 3 ou até de 4 balões, assim conforme você como professor peça. Então tem muitas sequências de ataque e defesa, principalmente sequências que tem socos, que tem estrangulamentos, que aquilo ali pra gente é só para exibição. A gente trabalha aquilo como defesa pessoal no segundo estágio do curso. Só que pós-morte do mestre foi ensinado de toda forma. Então, o que é que aconteceu com isso? Aconteceu o fenômeno que alguns golpes mais contundentes começaram a machucar nas rodas. Por exemplo, a ponteira não era um golpe de jogo, era um golpe de defesa pessoal. Né? Existiam outros mais que eram golpes de defesa pessoal. Eu vejo um sketch que se faz muito nas rodas hoje. A pessoa dá uma vingativa, dá uma banda e dá uma tesoura no braço. Aquilo é um movimento de defesa pessoal. Mas hoje a capoeira já absorveu como se fosse um movimento de jogo normal. Você poderia apresentar como sketch e não para quebrar o braço da outra pessoa. Quando a gente fala de capoeira regional, né, a gente diz que na prática, ritmada pelo berimbau, né, parafraseando o grande mestre Decânio, ele dizia que tinha 3 R's, né, o ritmo, o ritual e o respeito. Então, na prática do berimbau era isso. Se a gente enxergar a regional como um todo, ela se apresenta para o grande público, o mestre Bimba apresenta de 3 formas, que também são três R's, né? A rua, o ringue e a roda. Então, a rua, que é a defesa pessoal, o ringue, que ele subiu no ringue para provar, juntamente com seus alunos, para provar a veracidade da sua luta, e a roda. Sendo que o golpe que é aplicado na roda não tem a mesma intensidade do golpe que é aplicado na rua. Então, na rua, eu estou defendendo a minha vida e a dos meus. Na roda, tem um princípio que rege a prática da capoeira baiana como um todo. Isso não é um princípio só da capoeira regional. A capoeira de Angola é igual. Às vezes, a expressão que se usa para falar desse princípio é diferente. Nós falamos assim, ó, devemos respeitar as guardas vencidas. Né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver um ataque e eu tiver o controle do meu golpe e eu ver que o meu golpe venceu a sua primeira linha de defesa, que seria a negaça, né? Os dribles de corpo, a fuga de rosto, né? Eu tenho que parar o golpe. Eu não preciso bater em você. Isso é o som do berimbau. Coisa que um angoleiro diria assim, ó, o capoeirista tem que ter o corpo freado, como dizia o mestre João Pequeno. É o mesmo princípio, porque as duas é o mesmo princípio que rege. Sendo que na roda, ao som do berimbau, é a parte recreativa e esportiva da capoeira, como qualquer outra arte marcial. Quando a gente pensar numa arte marcial, a gente tem que pensar algo que foi colocado à prova numa guerra. A capoeira foi isso, né? A capoeira teve em guerra, a capoeira fez parte do método de defesa pessoal do Exército Brasileiro, em alguns estados. Então ela foi uma arte de guerra que ensina a defender contra armas. Mas parafraseando o mestre Bimba, não que na capoeira exista armas, mas você deveria aprender a se defender de um porrete, de uma faca, ou do que seja mais, ou de uma arma de fogo. Né? Mas não que aquilo pertença à capoeira. Então, o que é que acontece quando o mestre fala do ritual? Esse ritual
ficou ali guardado no conhecimento e no coração de cada um dos discípulos do Mestre Bimba. Final dos anos 80, 1989, se eu não me engano, 88, teve um encontro na Associação de Capoeira Mestre Bimba. Acredito que foi uma das primeiras vezes que se reuniram discípulos de algumas gerações para se falar de regional. Começo dos anos 90, começa um movimento mais forte por parte dos discípulos, por parte da família, né? Cada um tentando fazer o quê? Colocar em evidência aquilo que já não era visto mais. O que é que não era visto mais? O método, as pessoas já conheciam o nome dos golpes. É só você falar meia lua de frente, armada, meia lua de compasso, martelo, esporão. Tudo isso são nomenclaturas da capoeira regional. As pessoas já conheciam. Mas qual era o momento de se aplicar cada isso? De que forma deveríamos aplicar cada isso? Né? Como é que é o currículo? Como é que é a progressão desse currículo dentro do curso? Então, isso aí, todo esse processo de resgate cultural que vem através dos discípulos, da família, ele vem do final dos anos 80 e vem ganhando força meados dos anos 90. Hoje em dia, a gente, quando eu falo a minha geração, que busca perpetuar, orientada por esses mais velhos que resgataram e preservaram isso, a gente tenta colocar em evidência aquilo que a grande comunidade não conhece. Principalmente a parte ritual, rítmica. Essa é uma parte que muitas vezes as pessoas não sabem. Às vezes as pessoas usam uma expressão que nasceu dentro da capoeira regional, que nasceu dentro da escola do Mestre Bimba, que faz parte da obra do Mestre Bimba, mas a pessoa às vezes nem sabe que aquela expressão vem dali. Né? Como, não sei, formatura, né? Batizado, né? Entre outras mais, nomenclaturas de movimentos, ou nomes de ritmos, né? Ou mesmo o cancioneiro, né? A relação do canto com o toque. Então hoje eu acho que o que a gente consegue ver hoje é isso estar mais em evidência. Mas mesmo assim, eu costumo brincar com os amigos e dizer, se nós formos observar 100% da capoeira do mundo, 100%, eu daria 95% híbrida. 95% da capoeira do mundo é híbrida. E o resto, eu dou 3% de Angola e 2% de regional. É a minha visão. 3% de Angola. Por quê? Porque tem muitas linhagens. E 2% de regional. Bom, mas então aquela escola ali que tem origem no Mestre Bimba, o que o discípulo do Mestre Bimba é o responsável por ela, o discípulo do Mestre Bimba, ele sempre vai ser regional. Agora, o desenvolvimento do trabalho, né, é isso aí que é o diferencial. Então, como é que a gente observaria se uma escola de capoeira regional? Se você aplica a metodologia de ensino, né, se você preserva as tradições, se você respeita os rituais, né, se você, na prática do jogo, respeita os princípios, se você estuda a parte da luta, até porque a luta regional baiana foi concebida como um método de defesa pessoal, tendo a capoeira de Angola, a forma primitiva, né? Quando eu falo capoeira de Angola, eu gosto de colocar a preposição de Angola, assim como o Mestre Bimba falava, eu gosto muito de separar o capoeira Angola do capoeira de Angola. Para mim, o capoeira Angola vem a partir de 1941, com o Mestre Pachinha e o Seca, né? E o capoeira de Angola, essa era a primitiva, parafraseando o Mestre Bimba. Conforme eu ainda não era nascido, ela já existia, né? Que seria aquela capoeira que não tinha método, que não tinha sido sistematizada, que não se ensinava em recinto fechado. Foi essa capoeira que o mestre aprendeu.